de uma pessoa muito mal compreendida, muito mal entendida, por que não dizer muito mal conhecida? Eu quero falar para você do Espírito Santo de Deus. E ele é muito mal interpretado na nossa geração. E por que não dizer gerações? Se você pregar o credo de Nicéia, o credo de Constantinopla, o credo dos apóstolos, da igreja apostólica, você vai ver a igreja que se reuniu para fazer o credo, dizendo, cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, e eles falam do Pai, dão ênfase no Pai. Aí quando eles falam de Jesus, eles dão ênfase em Jesus e falam de Jesus. E quando eles vão falar do Espírito Santo, eles dizem assim, creio no Espírito Santo. E aí você vê as pessoas dizendo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como se tivesse uma, duas, três, isso não existe. Como se ele fosse inferior à primeira ou à segunda. E por isso eu quero te ensinar essa noite, algo da parte do Espírito Santo de Deus, que é o nosso melhor amigo. Nenhuma pessoa pode dizer que conhece a Deus Pai, se não conhecer o Espírito Santo de Deus. Nenhuma pessoa pode dizer que conhece a Jesus e que ama a Jesus, se não amar e não conhecer o Espírito Santo de Deus. Então a pergunta que eu pergunto para você é: quem é o Espírito Santo de Deus? Eu me lembro que há uns 19 anos atrás, eu fui dar uma carona para um rapaz, e esse rapaz nasceu na igreja, esse rapaz ele era evangélico desde novinho, e ele já era de uns seus 20 e poucos anos, e a gente estava conversando sobre Deus, e ele olhou para mim e falou assim: Geraldo, quem é o Espírito Santo de Deus? E essa pergunta machucou meu coração, porque ele estava tão perto do Espírito Santo de Deus, dentro da igreja, da casa de Deus, mas ele não sabia quem é o Espírito Santo de Deus. E a resposta mais objetiva que eu quero te dar é: a pessoa mais importante da sua vida inteira é o Espírito Santo de Deus. Você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia Jesus dizendo assim como está registrado em Efésios 4:30: não entristeçais o Pai, não entristeçais ao Espírito, a Jesus. Você não vai ver isso na Bíblia, mas você vai ver Paulo dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você também não vai ver na Bíblia inteira nenhum versículo dizendo assim: qualquer pecado que for feito sobre a face da terra vai ser perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Pai não vai ser perdoado. Você também não vê em nenhum versículo da Bíblia se referindo a Jesus: qualquer pecado que o homem cometer vai ser perdoado, mas aquele que blasfemar contra Jesus, o Filho, não vai ser perdoado. Você está começando a entender que ele é o Espírito Santo de Deus, né? Mas a Bíblia diz que qualquer pecado que o homem cometer, se acontecer metanoia, arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude, Deus vai perdoar ele, pode perdoar ele de qualquer pecado, por mais abominável que seja aos nossos olhos. Mas existe um pecado que o Senhor não pode e não vai perdoar: a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, será que nós conhecemos esse amigo, esse doce amigo, que na verdade é nosso tudo? Sabe o que é o Espírito Santo, gente? É Jesus em você. E ele é sensível, viu? Paulo fala em Tessalonicenses assim: não apagueis o Espírito. E eu chamo a sua atenção para esta palavra, porque primeiro eu dei não entristeçais ao Espírito Santo.
E eu quero chamar a sua atenção para o perigo que milhões de crentes nominais estão correndo sobre a face da terra e não sabem. Qual é o perigo, pastor? O perigo é que uma pessoa que vai sendo negligente com a obra de Deus, com o reino de Deus, que vai procrastinando, que vai deixando de fazer aquilo que tem que fazer, que tem que cumprir, que tem que obedecer, ele vai entristecendo a pessoa mais maravilhosa, mais linda, mais cheirosa, mais doce do universo, que é o Espírito Santo de Deus, e ele vai entristecendo, e ele então apaga o Espírito Santo de Deus. Quantos lembram de Sansão? É um exemplo clássico da Bíblia. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele se levantou, arrebentou as cordinhas. Pela segunda vez, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele desfez a maracutaia toda que a Dalila fez. Aí pela terceira vez, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta isso, guarda no seu coração, em nome de Jesus, jovem, adolescente, casal, pai, filho. O espírito de Dalila está operando nessa geração. Meu Deus. Quem é o espírito de Dalila, pastor Geraldo? O espírito de Dalila quer tirar o Espírito Santo, roubar o Espírito Santo de você. Quando ele se levantou pela terceira vez, a Bíblia diz, como dantes. A Bíblia diz que ele não percebeu que o Senhor se tinha retirado dele. E a Bíblia diz que a primeira coisa que fizeram foram vazar os olhos deles físicos, porque os olhos espirituais já estavam cegos pela Dalila há muito tempo. Você está entendendo o que Deus está falando para você, querido, comigo? Vem Jesus nos evangelhos e ele então diz: quando o espírito imundo sai do homem, ele passeia por lugares áridos e ele fica vagando e ele olha para a casa que ele morou um dia e ele percebe duas coisas. A casa já não estava mais como antes, bagunçada e desorganizada. A casa estava varrida e ornamentada. Agora a minha pergunta para você é: quem varreu, quem ornamentou? Espírito Santo. Mas ele estava lá agora? Ele diz que a casa agora estava o quê? Vazia. E ele vem então com 7 demônios piores do que ele, e entram naquela casa e fazem morada, e torna-se o último estado daquele homem pior do que o primeiro. Aí vem o verdadeiro atágio que a Bíblia diz, Pedro ensina: o cão que estava limpo, porque o cão para a cultura judaica era um animal imundo, ninguém tinha cachorrinho de estimação dentro de casa. O cão que estava limpo voltou-se ao seu vômito. É assim que a Bíblia fala. E a porca lavada, outro animal imundo, segundo a cultura judaica, volveu-se ao lamaçal. E aí fica uma palavra para mim e para você. Aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. Por quê, pastor? Porque para cair é só estando de pé. Quem está caído já não cai, porque já está caído. Então quem está correndo perigo somos nós que estamos de pé diante da presença do Senhor. Então a gente não pode quê? A gente não pode olhar para a esquerda, nem para a direita, muito menos para trás. A gente não pode brincar com o Senhor, porque a Bíblia diz que com o Senhor ninguém brinca. A Bíblia diz que a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque a Bíblia diz que o Senhor tem esta pessoa como maldito. A gente tem que ser o quê? A gente tem que ser uma pessoa dedicada, agradando a Deus. A Bíblia diz em todas as coisas. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça adorando a Deus. Faça e dê o seu melhor para
Senhor nunca será em vão. Quem é o Espírito Santo de Deus? Nosso conselheiro, nosso consolador. Eu vou abrir um parênteses para você aqui, que alguns aqui não sabem disso que eu vou contar. Eu não quero ser repetitivo para a igreja, mas eu vou contar para alguns que não sabem. Quando eu estava totalmente arrebentado numa cama de hospital, passando por várias cirurgias, por recomendação médica, eu não podia saber que a minha mãe e minha irmã morreram. No primeiro dia que eu fui colocado numa cadeia, depois de quase 2 meses deitado numa cama, e a cama do hospital, ela arrebentava as minhas costas, e as minhas costas sangravam, porque era no verão. Aí vi um enfermeiro, que aquele enfermeiro, eu falo que é como se ele fosse o agente do Espírito Santo. Ele vinha, pegava bem juinho, nunca mais esqueci o nome disso. Ele pegava bem juinho, me levantava e passava bem juinho nas minhas costas, e ele me aliviava daquela dor quase que insuportável. Então, quando eu estava ali sentado naquela cadeira, meus amigos e meu pai se reuniu, meus irmãos, e eu estava já projetando para sair do hospital em semanas, dias. E aí meu pai olhou para mim e falou: meu filho, eu tenho que te contar uma notícia muito triste. Eu falei: pai, que notícia triste? Eu estou saindo daqui a alguns dias do hospital, a mamãe está boa, a Lazinha está boa, a Dulce já veio me ver de cadeira de roda, e eu vou lá no hospital ver elas. Que notícia ruim, pai. E o meu pai olha para mim, e ele me dá a pior notícia de toda a minha vida. Quem já perdeu um pai, uma mãe, uma irmã, sabe do que eu estou falando. Quem nunca perdeu, graças a Deus, não pode nem imaginar a dor que eu passei naquele dia. Meu pai olhou para mim e falou assim: a sua mãe e a sua irmã não estão mais aqui, Geraldo, elas partiram dessa terra. E eu olhei para o meu pai era grandão, e eu estava sentado, e falei: como é que é? E ele disse, na verdade ele não disse a sua mãe para mim entender. Eu não entendi a sua mãe. Eu entendi a linguagem que saiu da boca dele assim: a mulher mais linda, a mulher mais doce, a mulher mais meiga, a pessoa mais especial dessa terra, desse planeta, não está mais aqui. Quando ele falou a sua irmã, a linguagem que saiu dos lábios deles, que eu entendi no meu cérebro, é a pessoa mais fantástica, mais excepcional, mais doce, uma mulher de 32 anos, a pessoa mais linda que existia na face da terra. Partiu, morreu. E quando ele falou aquilo, eu fiquei em estado de choque, todos ficaram preocupados com a minha reação, inclusive eu. Mas por que eu quero falar dessa palavra consolador? Porque no meio daquele clima tenso de velório, o Espírito Santo veio aqui no meu ouvido aqui. Ele não falou aqui, irmãos. Ele falou aqui. Eu ouvi a voz dele. Como Paulo ouviu Jesus e só ele ouviu. E aquelas pessoas que estavam com ele. E ele disse: Geraldo, peça para todos saírem do quarto. Eu falei: eu te conheço. Eu sei quem está falando comigo. Eu falei: pai, por favor, sai do quarto. Meu pai: que isso, filho? Você vai fazer uma loucura? Eu falei: pai, não consigo nem mexer, pai. Como é que eu faço uma loucura? E meu pai saiu do quarto, com meus amigos, muito a contragosto. E eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Ele veio e falou assim, em voz audível. Ele falou assim: é verdade, Geraldo. A sua mãe e a sua irmã não estão mais aqui. Mas eu nunca te abandonarei. Eu nunca te deixarei. E quando eu ouvi aquilo em voz audível do Espírito Santo de Deus, eu comecei a chorar. Meu pai entrou, chorou e nós nos abraçamos. E eu entendi o que significa que o Espírito Santo é consolador. Porque só Ele pode nos consolar. Amigos, parentes, irmãos, pais podem nos dar uma palavra de consolo. É diferente. Mas o único que pode te consolar no momento da angústia, da dor, chama-se Espírito Santo, que é o nosso intercessor, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo final, aquele que habita em nós, que faz morada em nossas vidas. E aqui eu chamo a sua atenção porque
Essa semana, eu escutei o pastor Hernandes Dias, grande homem de Deus, no Brasil. E ele numa igreja grande, inclusive no YouTube e no Facebook, pregando para milhares de pessoas. E ele disse o nome de uma igreja aqui, o nome de um pastor aqui da América, qual não vou dizer. E ele disse o nome desse pastor, e disse que ele, numa entrevista para o mundo inteiro ouvir, que ele nunca mais na vida dele ia pregar sobre o pecado na igreja, que ele só ia pregar mensagens positivistas, de autoajuda, de consolo, de alegria. Hoje a igreja, cada culto desse pastor tem 50.000 pessoas. E eles não pregam sobre pecado. Eu estava conversando com os pastores. Você estava nessa hora? Eu estava conversando com os pastores sobre isso. E eu disse para aqueles pastores sem erro, sem sombra de dúvida: esta igreja de 50.000 pessoas não tem o Espírito Santo de Deus, e esse pastor não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o ministério do Espírito Santo é me convencer e te convencer do pecado. Se eu não prego contra o pecado, eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Se essa igreja não prega contra o pecado, eu não estou dizendo contra o pecador, estou dizendo contra o pecado, contra aquilo que Deus não compactua, contra aquilo que Deus diz na sua palavra, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E pode ficar tranquilo que eu não vou me colocar no lugar do Espírito Santo de Deus. É você aqui. Por isso que Paulo dizia: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que cometia qualquer prática de pecado, não faça mais, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Davi, com todos os seus erros que cometeu, e levante a mão aqui quem não cometa erro, fala assim: eu não cometo não, pastor, nós vamos orar por você. Ele entendeu que é o Espírito Santo de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Olha o que esse grande homem de Deus, através do Espírito Santo de Deus, deixou registrado para as igrejas, para as gerações posteriores a ele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha para mim. Se o Espírito Santo de Deus me mandar pregar hoje até o ano que vem sobre o Espírito Santo de Deus, eu vou pregar. Porque nós não conhecemos quem é o Espírito Santo de Deus. Essa igreja desse século não conhece. Se conhecemos vagamente, porque a Bíblia diz para você não andar na carne, mas para você andar no Espírito. Andar na carne é uma coisa. Passa sempre pela rua Provérbios, número 14, apartamento 12. Sempre vai passar nessa rua. Andar no Espírito vai passar na rua da obediência e vai obedecer a Deus e a sua palavra. Este homem estava morto espiritualmente. Assim como uma igreja de Apocalipse que dizia: você tem nome que vive, mas você está morto. Você tem aparência que você está vida, mas você está morto espiritualmente. E aí ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o coração dele estava sujo. A primeira coisa para alguém mudar de vida, de ser transformado pelo Espírito Santo, a primeira coisa é reconhecer. A segunda coisa, querer. E ele dizia: renova em mim um espírito, eu gosto dessa tradução, inabalável. Renova em mim um espírito reto, outra tradução. Ou seja,
que pende para as coisas que é de Deus, que anda em retidão, que anda em justiça. Ele estava pedindo para Deus criar esse coração nele, porque o coração que ele estava manchado pelo pecado. O coração que ele estava maculado. E aí ele primeiro então reconheceu, segundo, confessou o seu pecado. A Bíblia diz: confessei-te a minha transgressão, e o Senhor o quê? Perdoou. Mas tem que deixar também. E aí ele então, no versículo 11, ele diz uma das coisas mais lindas de toda a Bíblia Sagrada, para você entender que é o Espírito Santo de Deus. Ele fala assim: não me lance fora da sua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, quantos Sansãos existem nessa terra hoje, que o Espírito Santo de Deus se retirou e que não sabe. Canta, prega, toca, faz missões, evangeliza, e não entendeu o que Davi entendeu. Não adianta nem ouro nem prata, não adianta viver no palácio, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu estou achando e percebendo que alguém está recebendo, entendendo e compreendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesse lugar, para transformar as nossas vidas e sermos verdadeiramente verdadeiros adoradores. Olha o que ele diz no versículo 12: torna a dar-me, ou nessa tradução, restitui-me a alegria da salvação e me sustenta com espírito voluntário. Quantos aqui já tiveram a sensação na vida? Aparentemente está tudo normal, você está com as suas contas em dia, o seu trabalho está tudo bem, a sua casa está tudo legal. E de repente você começa a se entristecer. E você não sabe de onde é a tristeza. E o diabo começa a colocar nome da tua tristeza: seu cônjuge, seu filho, o colégio do teu filho, o trabalho da tua filha, do teu filho. O diabo começa a sussurrar no teu ouvido, jogando os dados inflamados do maligno, que o seu problema é exterior, enquanto que na verdade o nosso problema é interior. Não é a culpa da esposa, do pastor, do presidente, do senador, de quem quer que seja aquela tristeza. Eu espero que você saiba de que tristeza é essa que eu esteja falando, porque Pedro experimentou essa tristeza e o galo cantou pela terceira vez, quando ele se entristeceu amargamente. Por que eu digo para você que você precisa conhecer essa tristeza? Porque se você não conhecer essa tristeza, tem alguma coisa errada comigo e com você. Porque não há nenhuma pessoa na face da terra que não faça o bem e que não peque, diz Eclesiastes 7,40. Qualquer pessoa que faz o bem peca. E há uma coisa que deixa o Espírito Santo de Deus totalmente entristecido: é quando eu e você pecamos em qualquer esfera da nossa vida. Por isso Davi estava confessando a transgressão, o seu pecado. E daí você conhece pessoas que vivem a vida inteira e elas se sentem ou acham que não são batizadas pelo Espírito Santo. E elas buscam e elas não veem nada, nenhum sinal. Eu não estou falando do sinal de falar em línguas, outros sinais que vêm com o batismo do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus, para vir a uma pessoa, primeiro ela precisa obedecer, cumprir o chamado, entender que não foi Deus que esperou você ir até Ele. Foi Ele que te chamou primeiro. E Ele chamou para quê? Para andar com Ele. Ele chamou para quê? Para viver com Ele. Ele chamou para quê? Para obedecer a sua palavra. Ele chamou para quê? Para você andar na graça dEle. E Paulo dá uma advertência e diz: não recebais a graça do Senhor em vão.
Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão recebendo a graça de Deus em vão. Existe uma coisa pior, pastor, do que receber a graça de Deus em vão? Sim, existe. Só descobri que recebeu em vão naquele dia. Porque se ela entende que ela está recebendo a graça de Deus em vão agora e se arrepende e muda de vida, a graça de Deus então começa a operar eficazmente na vida dela. E aí ela entende que Paulo, aqui a palavra de Deus, que as escrituras dizem, é melhor a tua graça do que a vida. Porque, Paulo, a minha graça te basta. Mas porque nós estamos vivendo com uma geração insaciável. Uma geração, escute, que está no Brasil, está insaciável pelo Brasil. Vem para a América, começa a falar mal da América, e é insaciável na América, e não se acha aqui na América, quer voltar para o Brasil, e fica naquela guerra. Ai, Deus, leva para o Brasil, chega no Brasil. Meu Deus, por que eu não voltei na América? E é uma pessoa insaciável. A pessoa não sabe se fica no emprego, ou se vai para outro emprego, se fica num lugar, ou se vai para... Por quê? Porque o que preenche a vida dessa pessoa não é o ambiente externo, mas a presença de Deus no interno, no profundo do coração. O que satisfaz o homem não é nada ao exterior, mas ao interior. É a presença de Deus e o poder de Deus do Evangelho na vida da pessoa. E Atos do Espírito Santo, é o Atos dos Apóstolos da igreja, que não teria escrito nenhum versículo se não fosse o Espírito Santo de Deus. Em Atos 5:32 diz uma palavra muito importante para você entender quem é o Espírito Santo de Deus, para que a gente entenda quem é o Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo não vem sobre muitas pessoas? Por que muitas pessoas não se enchem e nunca vão se encher do Espírito Santo de Deus? Porque elas não cumprem o que está em Atos 5:32. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, vamos, voz bem alta. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus dá o Espírito Santo a quem? E se eu não obedeço o Espírito Santo? Não posso. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma teologia que corre nos bastidores das igrejas do mundo inteiro. E uma teologia essa que eu nunca posso concordar com ela. E eu estou dizendo para vocês, pastores renomados, gente boa, gente bem intencionada, que você já deve ter até ouvido falar, ou ouvido alguma pregação e visto, de que na grande tribulação o Espírito Santo de Deus vai ser retirado. Eu nunca posso e poderei concordar com essa teoria. Por quê? Porque quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que João pergunta quem são estes e de onde estes vieram, estes que são milhões de milhões, o Senhor escreve na pena de João e ele relata a revelação final para a igreja, e ele diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação. Então significa que para alguém converter tem que ter o Espírito Santo de Deus. Agora você imagina comigo aqui, só nós dois. Se hoje o negócio não está bonito, o troço está feio, meu irmão, você chama alguém para vir para a igreja, parece que você está chamando para ir para o cemitério. Parece que você está indo para um matador, levando a pessoa ao matador. O nego vai para qualquer lugar com você. Mas você chamou para ir para a igreja, você ganhou um inimigo hoje. Quem está aqui hoje? O Espírito Santo. Agora você já imaginou se o Espírito Santo sai dessa terra? Sério que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno. Você acha que tem condições? Vem cá, minha linda. Fica aqui com o pastor aqui, vem cá. Eita Deus bom. Fala glória a Deus, fala. Hã? Fala aleluia. Vem cá, mamãe, pega essa lindeza aqui. Coisa linda. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual a intenção dessa palavra? Vou revelá-la para você agora.
é você sair dessa igreja aqui, ou dessa porta, desse lugar, amando o Espírito Santo como você nunca amou na sua história, na sua vida. Você sair daqui loucamente apaixonada, doentemente apaixonada por Ele. Davi entendeu que não adiantava ganhar o mundo inteiro se Deus tirasse o Espírito de vida da vida dele, que é o Espírito Santo. Porque quem gera vida em nós é o Espírito Santo. Antes nós tínhamos cheiro de morte para a morte, gente. Agora, através do Espírito Santo, Ele na nossa vida exala a fragrância de Cristo, o bom perfume. E Ele é quem dá esse bom cheiro na tua vida. Querida, aí eu te digo para você, aí aonde você passar amanhã, saiba que você está passando, exalando o cheiro de vida para a vida. Você está trazendo a fragrância do céu para aqueles que estão vivendo no cheiro da morte. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Porque você é do Espírito Santo de Deus. Porque você entende quem é o Espírito Santo de Deus. Então só tem o Espírito Santo de Deus quem obedece a Deus. Quem não obedece ao Senhor pode pregar o Espírito Santo de Deus, pode falar, pode cantar, mas ele entendeu que não é mais a tua casa, irmão. Não é, querido. Quando você estava sozinha no mundo, você era dono do seu nariz. Você apontava o seu nariz para cá e falava assim: segue corpo, porque o meu nariz está vindo para cá. Faz o que eu estou mandando, porque eu sou o dono da tua vida. Você é meu e eu vou fazer o que eu quero. Quem paga as minhas contas sou eu. Não tenho satisfação para nada, nem para ninguém. Essa é a linguagem do mundo caído, irmão. Alguém que entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Ele agora o que é? Não é mais um agente secreto do Espírito Santo na terra. Ele agora o que? Ele vai abrir a boca e o Espírito Santo vai encher a boca dele. Aonde? No trabalho, na faculdade, no colégio, na rua, no ponto de ônibus, na mercearia, na padaria, no hospital, aonde quer que seja. Ele vai pregar o que? A verdade que liberta, que transforma, que cura, que traz vida e salvação. Quem faz isso, irmãos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala: olha, filho, está sendo gravado? Que bom. João, tudo bem, João das Couves? Tudo bem? João, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é uma boa pessoa, João. Você veio de uma família boa. Conheça a sua mãe. Conheça o seu pai. Conheça os seus irmãos, João. Você veio de uma família boa. É verdade que o seu pai e a sua mãe não te criaram nos preceitos do Evangelho e da Igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para você, João, que essa vida sua de homossexualismo, a sua família pode apoiar, os seus pais podem aceitar, seus irmãos podem ser coniventes, o governo pode legalizar o teu matrimônio com este outro homem, que não existe casamento entre homem e homem, mulher e mulher, João. Os políticos podem aprovar uma lei que proteja você, que dê você o direito de casamento civil. O mundo inteiro pode se curvar à tua vontade, mas eu digo para você, João, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda dá tempo para você se converter a Jesus, João. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está acontecendo na nossa geração. Sodoma e Gomorra vai pedir perdão para essa geração. Pode escrever o que você está ouvindo. Imagina agora os adúlteros se reúnem para criar uma igreja, porque eles acham que Deus ama ele, porque eles são adúlteros. Então agora eles querem legalizar o adultério. Imagina agora a pessoa que mexe com droga, que destrói, que mata,
que acaba com a vida da pessoa, querem legalizar a droga que destrói o templo do Espírito. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Quem destruiu o templo do Espírito Santo? Deus vai destruir. O templo é dele. Vira para quem está do seu lado e fala assim: é dele, filho. Fala assim: é dele, filha. Não é mais seu. Fala assim: pelo amor de Deus, entenda isso, meu querido. Era seu. O dia que você levantou a sua mão para Jesus, passou a ser dele. Aleluia. O escrito de dívida que Paulo fala que era contra você, ele arrancou, cravou ele na cruz, humilhou as potestades e os principados e te deu o que? Vida eterna. Glória a Deus. Então não é mais seu tempo. É dele. A casa é dele. Não é mais sua, filho. Não é mais o que eu quero. Não é mais o que eu desejo. Até porque ele diz: os meus caminhos são mais altos que o teu, os meus pensamentos são melhores que os teus. Então eu, em sã consciência, não posso andar nos meus caminhos, nem nos meus pensamentos, porque os meus são piores e o dele que é melhor. Então eu vou correr para os dele. Eu vou me jogar nos braços dele. Eu vou andar na pisada dele. Eu vou andar com o cheirinho dele. Eu vou andar pertinho dele. Porque eu sei que é só com ele que eu posso ter a vida eterna. Eu quero falar para você da primeira característica do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida. A primeira característica é Ele quem nos salva. Vou repetir, para você entender quem é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te salva e me salva. Aleluia. Você sabia disso? Pergunta para quem está dizendo. Você sabia disso, irmão? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Uma coisa muito séria. Jesus passou 3 anos ensinando os discípulos a eles receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo está ensinando a igreja para receber Jesus, que um completa o outro. Um faz a obra para o outro. E olha que a Bíblia nos ensina. Escuta. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Escute. Quem tem o Espírito Santo de Deus não reclama da igreja que está ali, sempre ora e dá graças a Deus por onde ele está. Amém. Ele diz assim: irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito Santo, porque está maiúsculo, e toda vez que a Bíblia fala de Espírito com letra maiúscula, se refere à pessoa bendita do Espírito Santo. Então, em santificação do Espírito e fé da verdade. Quem salva a minha vida e salva a sua vida é o Senhor. Essa tradução que eu vou ler para você diz assim: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Então quem salva a tua vida, querido, é o Espírito Santo de Deus. Quem tira você do império da morte e transporta você para o reino do seu amor é o Espírito Santo de Deus. E aí, querido, você precisa cuidar dele.
Você precisa proteger ele. Você precisa amar ele. Você precisa conhecer ele. Você entende porque que a Bíblia diz assim? O meu povo é destruído. Não será. É destruído por falta de conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De libertar de quê, querido? Tudo aquilo que não é de Deus, da mentira da religião, das religiões, tudo que a gente aprendeu errado. É o Espírito Santo, pastor. Quantos ouviram falar de Ananias e Safira? Você já viu na passagem de Atos, quando Pedro pergunta para Ananias: Ananias, você vendeu por quanta propriedade? Aí eu vendi por X. O Y estava guardado na gaveta. Tadinho do Ananias, né, gente? Tem tanta gente com espírito de Ananias nas nossas igrejas, na face da terra, que pode enganar o pastor, enganar a esposa, enganar o marido, enganar o filho, enganar quem quiser, mas a Deus ninguém engana. Aí o que foi Pedro falou para Ananias? Ô Ananias, porque você mentiu a Jesus, é assim que está no texto? Porque você mentiu para o Pai, é assim que está no texto? Porque você mentiu para Deus Pai, é assim que está no texto? Porque você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Estão aí os que vão te recolher. Venha a sua esposa Safira, entra como se não tivesse feito nada. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim que entra com a maior cara de pau, como se não tivesse feito nada, se não tivesse acontecido nada? O cara te massacrou no seu trabalho, falou mal de você, perseguiu você com seu patrão, quis puxar o seu tapete, chega no outro dia: e aí, cara, tudo bem, bom dia? Já viu gente assim? Só tem Valadares, né, Pedro? Esse tipo de pessoa. A mesma coisa a Safira fez. Aí a Safira foi indagada com a mesma pergunta. Irmãos, Deus sempre dá uma chance para a gente se arrepender, para mudar de vida. Jesus chega para a igreja de Éfeso e fala assim: gente, vocês são bacana, vocês têm umas qualidades até legais, mas você tem um problemão que derruba tudo que você tem construído. Você abandonou o primeiro amor. O primeiro amor é o Espírito Santo na vida, é Jesus, é Deus morando, é o amor às almas, paixões das vidas perdidas. Volta, arrepende, olha onde você caiu. Eu percebi, eu li o erro. Foi aqui, naquele dia, onde eu dei brecha para Satanás, onde eu falei mal daquela pessoa, onde eu não consertei com ela, até porque a Bíblia diz que, olha, você tem alguém contra uma pessoa, alguém tem contra você, deixa a tua oferta no altar, vai lá reconciliar com ela, pede perdão para ela, depois entrega a tua oferta, que Deus vai aceitar ela. Aí, olha, Safira, presta atenção, vou te fazer uma pergunta. A linguagem que Pedro estava passando ali, olha: pelo amor de Deus, filha, se arrepende, confessa o teu pecado, tua transgressão e muda de vida, porque Deus pode perdoar os seus pecados. Vocês venderam aquela fazenda por X? E ela foi. Estão aqui os que levaram teu marido e vão te levar. Sabe o que a Bíblia diz? Que caiu um grande temor em toda a igreja da face da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fala para quem está atrás com muito carinho, um jeitinho, fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fala assim: Ele continua matando. Por isso o povo teve temor, não brincou com Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém brinca com Deus sobre a face da terra. Por isso que o temor de Deus é uma coisa que nunca pode faltar na tua alma. Você tem que ser cheio de duas coisas. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, que vai proteger a sua vida, vai guardar os seus pés serem presos no laço passarinheiro. E você tem que ser cheio do temor de Deus. Ele é o princípio de tudo que é sábio nessa vida da parte de Deus. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar:
é que é o Espírito Santo de Deus que nos salva. Deus escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade. Segunda característica do Espírito Santo de Deus é Ele. Se Ele quem me salva, é Ele quem me santifica. Diga para quem está do seu lado, se é Ele que te salva, é Ele que te santifica. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Veja o que diz a palavra do Deus Altíssimo que está sendo falada neste lugar. Entretanto, essa tradução diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. 2 Tessalonicenses 2,3, é esse aí, né? Pelo Senhor. Veja bem, mesma tradução que salvar essa aqui. Porque Deus os escolheu desde o princípio para o quê? Para a salvação. Em santificação do Espírito e pela fé. Mesmo versículo. Ele salva, Ele santifica. Ele tira das garras de Satanás, Ele mantém você virgem, pura, imaculada, santa, sem mácula, sem ruga. Por quê? Porque sem a santificação, Hebreus 12 diz que ninguém quer? Então o Espírito Santo tem que santificar a minha vida e a sua vida. Você está entendendo que a gente está aqui sendo preparado para encontrar com Deus, para a eternidade? A gente não está sendo preparado para se dar bem na vida. Sabe por quê? Porque se dar bem na vida é o que eu entendo de Provérbios. E eu vou falar Provérbios. Porque eu amo Provérbios. Eu quero te aconselhar a ler Provérbios todo dia da sua vida. São 31 capítulos. Hoje é que dia? Dia 8? Vai em casa hoje, corre e lê o Provérbios 8. Deus vai falar com você poderosamente. Desliga a tua televisão. Desliga o seu iPad, seu computador, seu celular. Vai ler Provérbios 8 hoje, quando você chegar em casa. Sabe o que diz a Bíblia em Provérbios? Que é melhor um prato de hortaliça na mesa, onde há paz de espírito, do que um boi cevado, onde há contenda de espírito e falta de paz. É melhor você comer alface e tomate, meu irmão, com Jesus sentado na tua mesa, que comer filé mignon e Jesus bater na porta e falar: meu filho, abre a porta que eu quero entrar. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vai perder a alma. O que dará o homem em troca da sua salvação? Nada. Forget about, mas não tem nada nessa vida que você pode dar o que eu possa dar, porque já foi dado. E Hebreus fala: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Seja sincero comigo, com você. Tem jeito de alguém escapar, sim ou não? Bom, pelo amor, eu escutei só algumas pessoas falando. Fala a verdade comigo. Tem jeito de alguém escapar, sim ou não? Não tem, gente. Até porque Hebreus 5 diz que Ele é o autor da salvação eterna de todos os que lhe obedecem. E se eu não obedecer, eu posso ser salvo? Não. Eu tendo doutorado de teologia, mestrado, sendo pregador para multidões, milhões de almas, fazendo congresso para milhões de pessoas, pregando e ganhando milhares de almas, fazendo caravanas, cruzadas, sendo conhecido internacionalmente, no mundo inteiro. Se eu não obedeço, eu posso ser salvo? Não. O que eu estou construindo? Palha. Qual a minha obra? Palha. O fogo vai revelar naquele dia. Então quem salva a minha vida e quem santifica a minha vida e a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Por que eu disse que muitos de nós não conhecem o Espírito Santo de Deus? Porque muitos de nós estão tratando o Espírito Santo de qualquer jeito. O Espírito Santo fala assim às vezes: filho, tá bom, você já viu muito o celular, vai ler a Bíblia. Aí você fala assim: tá bom, Espírito Santo, só mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou meditar na palavra. Aí o Espírito Santo fala assim: filho,
desliga esse computador, vai orar. Aí a gente fala assim, tá bom, Espírito Santo, só mais um pouquinho. Aí quando a gente já está com as pestanas revirando, aí a gente fala, nossa, eu tenho que orar e ler a Bíblia. Ah, mas o Senhor conhece todo, o Senhor conhece todas as coisas, né, Deus? Irmãos, o Espírito Santo pode ficar feliz comigo se eu fizer isso? Sim ou não? Não tem como, gente. Por isso a gente tem que entender quem é o Espírito Santo de Deus. Sabe o que ele é na sua vida? O tesouro inigualável. O tesouro incomparável. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que as outras coisas são secundárias. Você busca o que? O reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Eu não vou terminar essa palavra porque eu quero me delongar nela com você. Eu quero que você seja. Posso pedir uma coisa? Coração para coração. Vamos supor que Deus vai me levar agora. Seja o último pedido da minha vida para você. Da parte do Senhor. Não humanamente falando. Seja cheio do Espírito. Seja completamente cheio dele. Ande no Espírito. Viva no Espírito. Obedeça o Espírito Santo de Deus. Irmão, tem uma turma que vai chegar naquele dia, vai se dar mal pra caramba, vai se arrepender eternamente, e vai ter milhares de eternidades para chorar amargamente, e não vai ter fim, o lamento e o choro, porque desprezou o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: estes sempre rejeitam o Espírito Santo de Deus. O pastor fala, o pregador ensina na rádio, na televisão, o YouTube está ensinando, tem pregadores no Facebook pregando a palavra de Deus, no WhatsApp mandando, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala conosco e tem gente que rejeita o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz: este sempre rejeita o Espírito Santo. Lembra do João? Nós vamos voltar para o João. João, se você quiser, há perdão para você na cruz do Calvário. Há salvação para você. Mas se você não quiser, sobre você vai pesar a condenação eterna de ter rejeitado a obra do Espírito Santo de Deus. Quer te convencer do pecado, da justiça, do juízo eterno. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você.